Então, nós temos aqui falando um pouco sobre a importância de lezakot et harabim, da pessoa dar méritos para o público, aquele que se dedica a ensinar Torá, se dedica a espalhar o judaísmo, seus ensinamentos, mensagens, lições judaicas para as outras pessoas. Não somente se dedica ao seu crescimento espiritual, mas sim se dedica ao crescimento espiritual do próximo, ao aprimoramento, aperfeiçoamento, aprofundamento das outras pessoas com a sua relação com o Criador. Que não somente ela se dedica para Hashem, mas na realidade ela se ocupa que também o outro tenha um crescimento espiritual, o outro aprofunde o seu relacionamento com Hashem. Então aqui ele nos traz algo bonito, algo bem interessante. Ele começa nos falando o seguinte: Hagemara Omeret, a Gemara nos diz, no tratado de Baba Batra, Umatzdikei Arabim kechavim leolam vaed eilu melamdei tinokot. O versículo nos diz aqueles que ensinam Torá ao público, aqueles, enfim, que eles trazem tzedakah ao público. Matzdikei, a palavra aqui matzdikei também é aqueles que julgam favoravelmente, né? Ele matzdik, julgar favoravelmente o público. Eles serão como as estrelas, que kohavim leolam vaed, serão como as estrelas para sempre. Agora, aqui o Talmud ele interpreta de uma maneira interessante. O Talmud interpreta essa palavra matzdikei arabim não somente como aqueles que tratam favoravelmente, mas, enfim, que essa seria a ideia de matzdikei arabim, que julga favoravelmente e trata de forma benéfica, enfim, em prol ao público. Aqui ele nos traz que, na realidade, isso se refere a melamdei tinokot, isso se refere às pessoas aos professores das crianças, os professores das crianças que se dedicam ao crescimento das crianças, à educação das crianças, a que elas possam começar o seu estudo de Torá, ensinam palavras de Torá às crianças. Essas são as pessoas que se refere aqui o versículo que nós trouxemos, que são as pessoas que se dedicam ao público. Quer dizer, aqui no caso, se dedicar ao público se refere especificamente com relação àqueles que se dedicam ao ensinamento, educação de Torá das crianças, ensinar a Torá para as crianças. Melamdei tinokot. E não somente aqueles que se dedicam às crianças que são mais velhas, que já são mais velhas, mas na realidade, ela filo bekitot nemuchot, mesmo aqueles que se dedicam às classes menores, classes menores, enfim, mesmo qualquer coisa que eles ensinam, Aleph Beit, Zegam Torá, isso também é Torá, e eles fazem parte, eles são considerados dentro desses que são Matzdikei Arabim, que eles, como a gente falou, julgam favoravelmente e trazem coisas boas ao público, Shezchutam Atzumamiot, que o zchut dele, Atzumiot, o zchut é gigante. O zechut, o mérito, ele é, por assim dizer, desproporcional, quer dizer, é uma proporção, então uma proporção gigante. Então, primeiramente daqui, enfim, aqueles que se dedicam às pessoas, às crianças, enfim, que sem dúvida a educação é a base, né? A educação, então, por isso é algo tão importante se dedicar aqui, no caso, a gente começa falando sobre a educação dos menores. Que isso tem a ver, o Talmud nos ensina, né? Que se chama Girsa Deyankuta, aquilo que é ensinado
para a criança, aquilo que é ensinado para a pessoa quando ela é criança ainda, aquilo que é ensinado para a pessoa ainda quando ela é jovem, ainda quando ela é criança, que isso tem, sem dúvida a pessoa pode fazer teshuvá, sem dúvida mais tarde a pessoa também pode se aproximar de Deus, e sem dúvida que esse é o objetivo, que a pessoa nunca pense, fiquei um tempo sem estudar a Torá, agora eu já estou velho, já cresci. De onde nós aprendemos isso? Esse é um ensinamento de Rabi Akiva. Rabi Akiva, a gente aprende essa ideia que ele foi começar a estudar a Torá com 40 anos, começou a estudar a Torá com 40 anos e se tornou o maior sábio do povo judeu. Enfim, ele se tornou o maior sábio do povo judeu de Torá, em erudição de Torá. Ele foi o maior erudito que havia na sua época. Enfim, Rabi Akiva, que nós conhecemos. Ele começou muito tarde, então sem dúvida que isso daqui a gente aprende que sempre é tempo para a pessoa mudar, para ela se aproximar de Hashem e de ela começar o estudo da Torá. E nunca dizer, enfim, se eu não estudei, agora não vou conseguir estudar. Que isso era na realidade o que Rabi Akiva estava pensando, né? Eu nunca estudei, enfim, nunca fiz um estudo, nunca fiz... Então, se eu até agora não estudei, não vou conseguir provavelmente, enfim, não vou... Com 40 anos, com essa idade, eu não vou conseguir agora começar. Minha cabeça, ela já foi formada, enfim, né, já está formada. Ela não tem uma capacidade agora de entrar no estudo de Torá, mas o ensinamento é que isso não é correto, não é um pensamento verdadeiro, não é um pensamento correto, ao contrário. Rabi Akiva, ele viu aquela história, né, enfim, que a água estava batendo na pedra, até que a pedra furou. Então, por assim dizer, mesmo que a cabeça realmente ela está numa situação talvez que ela teve uma formação e por isso no momento ela se encontra que nem uma pedra para o estudo da Torá, ela não tem um preparo, não está apta para estudar a Torá por uma questão simplesmente que o estudo da Torá envolve a pessoa ter um certo preparo, e talvez a Rabi Akiva não sentia esse preparo naquele momento. E talvez até é correto, porque para estudar a Torá tem que ter uma certa formação, como a cabeça estuda, como os ensinamentos, como a lição, enfim. Mas a ideia é que mesmo para uma pessoa que tem esse tipo de situação, como era o caso de Rabi Akiva, enfim, que ele estava argumentando, nem sempre isso é correto, mas vamos falar que é correto que realmente a pessoa está numa certa situação que é muito difícil para ela estudar a Torá. Ela tem porque a cabeça dela foi formada com outro tipo de formação, enfim, mesmo assim se fala, Rabi Akiva nos ensina que enfim, a água bateu até que furou a pedra, e quando ele viu isso, ele falou, também pode ocorrer o mesmo comigo. Mesmo que eu fui, enfim, Rabi Akiva até era contra, né, enfim, o estudo de Torá, contra os sábios da Torá no começo, Rabi Akiva, né, enfim, mas ele era, enfim, não tinha uma preparação, até pelo contrário, ele não gostava tanto do estudo, era Haaretz, até não gostava do sábio da Torá, mas ele viu aquilo, e então ele toma uma decisão que com certeza comigo também isso pode haver mudança. Então, sem dúvida aqui, sempre a gente quer falar que nunca é tarde. Mas aqui em particular, a gente está falando a vantagem de ensinar a pessoa quando criança, de ensinar a pessoa quando ela é jovem. Uma vez eu dei um shir sobre isso, e aí eu falei na realidade a importância de ensinar quando é jovem, mas eu deixei a entender como se fosse, quer dizer, porque é uma situação, eu deixei a entender que uma vez que a pessoa não estudou de criança, então essa vantagem de estudar quando criança, ela não vai obter mais, não vai conseguir, enfim, e acabou passando uma certa mensagem, né, enfim, que como se fosse que, obviamente, eram pessoas que estavam meio que voltando para o judaísmo, e justamente, então eu acabei não percebendo, mas porque a gente quer falar a vantagem dos dois, na realidade, vantagem de falar, educar quando criança, e vantagem de falar que sempre dá para, mesmo que não foi educado quando criança, dá para mudar, dá para sempre mudar, dá para ser sempre tempo da pessoa aprender de estudar a Torá. Mas Baruch Hashem, aí alguém até acabou criticando, vamos chamar assim, acabou criticando, mas então, quer dizer, isso sem dúvida, mas então acabou, enfim, fazendo pergunta, questionando, mas então, quer dizer, não vou ter essa... E assim, na verdade, cada coisa tem a sua vantagem, né? Enfim, cada coisa... O Baal Teshuvah, aquele que começa a estudar a Torá, tem uma certa vantagem, que ele tem a vantagem que ele agora fez uma transformação, que antes ele não estava preparado e agora ele se esforçou. Então, no nível de esforço, de empenho, talvez aqui quem é mais, na realidade, é justo aquele que começou mais tarde, enfim, que não teve essa educação, e mesmo assim ele se esforça, ele se dedica.
Mas existe sim a vantagem na realidade da pessoa lá, existe uma outra vantagem quando a pessoa ela foi ensinada desde criança, que aí a educação ela é mais forte, enfim, e é algo que é mais que faz mais parte da pessoa, vamos chamar assim. Faz mais parte a identificação que existe, talvez ela é mais quando a pessoa ela é estudada desde criança. E aí não existe tanto esforço, tanto empenho, porque ela já foi ensinada dessa maneira, ela já é doutorada desde o começo, então a cabeça dela já capta isso aqui de uma maneira comum, vamos chamar assim. Já alguém que justo não foi educado dessa maneira, então ele tem a ideia do esforço, ele tem a ideia, a gente até pode falar algo interessante, né? A diferença entre, até o próprio Rabbi Akiva, mas Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, eu vou falar de Rabbi Eliezer ben Hurkenus, Rabbi Akiva teve dois professores gigantes, um era Rabbi Eliezer ben Hurkenus e outro era Rabbi Yeshua ben Perachia. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, ele começou a estudar Torá mais tarde. Tinha um pai que era muito rico, um pai que o Talmud nos conta, ele tinha um pai que era muito rico, e no final, ele tinha 5 filhos, enfim, e Rabbi Eliezer ben Hurkenus, o pai queria que os filhos obviamente, era um pai que era Yerushalayim, ele era temente a Deus, mas ele queria se dedicar mais ao quê? Ao trabalho, ele queria que os filhos se dedicassem ao trabalho, não fossem, né, ficar, enfim, e Rabbi Eliezer, que era um dos filhos, não queria. Rabbi Eliezer, ele falou, eu quero me dedicar ao estudo de Torá. Então ele ia trabalhar, mas sem gosto. O pai dele deu para cada filho um campo, porque tem uma pessoa muito, muito próspera, muito rica, enfim, deu para cada filho um campo para trabalhar, e ele viu que Rabbi Eliezer ben Hurkenus, o filho dele, o Eliezer, estava com uma certa dificuldade, até que o Eliezer estava com tanta dificuldade que ele fugiu, ele queria estudar Torá, não queria. Ele começou então, aí enfim, que ele foi lá aprender de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que era o rabino, enfim, um rabino extremamente importante no judaísmo, Rabbi Yochanan ben Zakkai, enfim, estava na época da destruição do templo, mas que com ele a Torá, ela continuou, ele perpetuou a Torá. E Rabbi Yochanan ben Zakkai, até que aí o pai dele ficou muito chateado, que o filho dele foi embora, o filho dele fugiu, queria que trabalhasse, não que fosse estudar a Torá. Não que vai, enfim, ele considerava estudar a Torá como uma coisa, enfim, não está trabalhando, não está prosperando, não está fazendo, não pode assim dizer, não está se ocupando com algo que não queria, enfim, não tinha essa aí. O filho fugiu e foi lá estudar a Torá. Até que está escrito que Rabbi Eliezer ben Hurkenus, aí o pai dele falou, já que ele fez isso, eu vou tirar dele a herança. Já que ele fez isso, eu vou tirar dele a herança, eu não vou dar para ele. Então, tudo bem, o pai fez um juramento, eu estou tirando a herança, não vou dar para o meu filho Eliezer, somente para os meus outros filhos. Mas certa vez ele foi buscar o filho dele, o filho dele estava lá, ele é o pai, ele foi lá para Israel, foi para Jerusalém, foi na Yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai e foi buscar, enfim, onde está o filho dele. Aí ele chegou lá numa certa situação, numa certa ocasião, e Rabbi Yochanan ben Zakkai viu o pai de Rabbi Eliezer e sabia que o aluno Eliezer era um grande sábio e falou para Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, agora você abre a sua boca, né? Abre a sua boca e fala coisas brilhantes, fala coisas, enfim, brilhantes e muito bonitas. E Rabbi Eliezer, então, começou a realmente dar uma drachá, começou a falar palavras de Torá, enfim, incríveis, palavras de Torá que eram muito bonitas. E o pai dele viu, enfim, o filho dele lá fazendo a drachá na frente de todo mundo, na Yeshiva que era importante, na Yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai, viu ali o filho dele, Rabbi Eliezer, falando, e quando ele viu isso daqui, né, ficou tão orgulhoso, ficou tão proud, né, ficou tão orgulhoso, com tanto prazer, enfim, que o filho dele estava estudando Torá e agora falando palavras que eram incríveis, e, como o Talmud nos fala, né, palavras que eram como diamantes, margaliot, e pedras preciosas, enfim. Pedras preciosas e diamantes estavam saindo da boca dele. Então o pai dele fala, se é assim, eu estou tirando tudo dos outros filhos, estou deserdando todos os outros filhos e estou dando somente vou dar para Rabbi Eliezer a minha herança, vou dar para meu filho Eliezer, vou dar para ele a herança. E aí, enfim, mas tem uma história que Rabbi Yochanan ben Zakkai vê que ele não estava comendo, vê que estava saindo que ele não estava comendo, e estava sendo um mau hálito. Então, Rabbi Yochanan ben Zakkai viu que ele, por quê? Porque ele já estava 8 dias sem comer, enfim, estava 8 dias, enfim, que ele queria estudar Torá, estava estudando, não queria. E quando o Rabbi Yochanan ben Zakkai ele vê isso, ele fala,
Ele fala a boca, enfim, que tá, né, enfim, que tá, ele está se esforçando porque ele está estudando Torá, não está comendo, por isso enfim, está com mau hálito no momento. A boca que está se esforçando para estudar Torá, ele fala, vai sair dela, e agora está com mau hálito, vai sair dela palavras que são diamantes e que são pedras preciosas. Palavras que são diamantes e são pedras preciosas, que vai sair, enfim. E realmente, enfim, né, ele se tornou Rabbi Eliezer ben Hurkos. Mas ele, e assim também o seu aluno Rabbi Akiva, foram pessoas que começaram mais tarde. Justo o outro rabino de Rabbi Akiva, que é o Rabbi Shua ben Perachia, está escrito sobre ele, que na verdade, ele é o rabino que está escrito sobre ele no Pirkei Avot, que quando lá está escrito os elogios. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele foi rabino de Rabbi Eliezer, ben Hurkos, e de outros, Rabbi Shua ben Perachia, e de outros 3. Eram os 5 alunos, enfim, que eram grandes alunos, Rabbi Yossi ben Chalafta, Rabbi Shimon ben Netanel e Rabbi Elazar ben Arach. E 5 grandes alunos, Rabbi Elazar ben Arach também é muito grande. Ele acaba comparando, né, qual é maior que o outro, enfim, cada um tinha um caminho. Mas aí Rabbi Shimon ben Berachai, qual era o elogio dele? Ashrei Oladeto, feliz é quem gerou ele. Feliz é quem gerou ele, enfim, ou seja, engrandecendo a mãe, engrandecendo quem gerou ele. Engrandecendo a pessoa que deu a educação para ele, que seria a mãe dele. Por quê? O que a mãe dele fez que ela recebeu esse elogio? Feliz é a pessoa que ela trazia o berço dele no Beit HaMidrash. Trazia, quer dizer, ela já era religiosa, enfim, era uma mulher bem, quer dizer, Rabbi Shua ben Perachia nasceu numa casa de sábios, enfim, quer dizer, e a mãe, enfim, nasceu numa casa que a mãe dele já trazia o berço dele para o Beit HaMidrash, para a sinagoga, para escutar palavras de Torá. Para escutar palavras de Torá. E por que fazia isso? Para que desde nenê ele já escutasse palavras de Deus, desde nenê ele já amamentasse, já escutasse, mesmo que ele era nenê, no berço já escutasse palavras de Torá. E por isso ele teve essa grandeza, enfim, que desde criança, que a gente falou de que é chamada Girsa de Yankuta. O Talmud conta uma história com relação a isso, enfim, que tinha um rabino que ele, quando ele era adulto, ele estudou uma certa questão, ele falou a opinião dele, e ele foi lá e estudou o assunto. Aí ele estava falando que ele não sabia exatamente, enfim, que ele não estava não sabia de forma profunda, que não sabia do assunto. Aí falaram para ele, mas não é, você sim sabe, você falou, enfim, você acabou de estudar, você acabou de falar. Aí o rabino falou, não, mas eu quis dizer que se eu tivesse estudado quando criança, estaria eu saberia de forma mais aprofundada, estaria mais fixo dentro de mim, era uma coisa que talvez eu ia ter mais saber de uma forma mais profunda e que ia estar mais firme dentro de mim essa ideia. E então já ele falou essa ideia que se ele tivesse Girsa de Yankuta, que quando você Yonek, né, enfim, é justamente a criança. A palavra Yonek significa amamentar, um lactante. Mas aqui a ideia é que quando você quando você ensina o Yonek, uma pessoa que tem desde pequeno, desde criança, e aqui no caso desde que ela estava amamentando, então isso tem alguma coisa, tem um aspecto que é mais forte, que acaba estando mais dentro da pessoa. E o que é interessante, se a gente pode falar assim, né, que Rabbi Eliezer ben Hurkos, a grandeza dele, quer dizer, que justo por ele não ter, era justamente essa ideia que ele era diferente com relação a isso de Rabbi Shua ben Perachia, e que eu estou associando essa grandeza dele sobre Rabbi Shua pelo fato dele ter aprendido mais tarde, é o quanto a pessoa ela admira, o quanto a pessoa a intensidade que tem, a intensidade. Eu acho que a intensidade é mais forte justo com relação a Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer ben Hurkos. Ele estava estudando a Torá, ele viu uma coisa nova, viu a luz da Torá e explodiu. Ele teve uma vibração muito forte, ele falou, teve uma intensidade muito forte no estudo da Torá. A forma que eles usavam a Torá era uma forma muito, vamos chamar assim, agressiva, vívida e forte, enfim, as da Torá, enfim. Enquanto que talvez Rabbi Shua ben Perachia, ele era mais pé no chão, mais calmo. Talvez não tinha tanto vamos chamar assim, esse fogo. Mas ele era mais, usava a Torá, entendia, mas não tinha talvez essa mesma explosão, esse mesmo fogo que saía
Isso aí, que isso aí ele era, enfim, assim, eu, na verdade, eu sou mais Rabbi Yoshua ben Perahia em geral, quer dizer, eu considero, eu gosto bastante das posições que ele tem no Talmud, porque, na verdade, tem várias discussões entre eles, enfim, e as opiniões dos rabinos têm a ver justamente com aquilo que eles foram formados, o Rebbe fazia bastante isso, mas não somente o Rebbe, mas essa ideia, o Rebbe, ele traçou esse tipo de estudo, onde você entende a pessoa que está falando e aquilo que está sendo falado, que existe uma conexão entre aquilo que está falando e aquilo que está sendo falado, quer dizer, entre o que a pessoa está falando e ela, porque tudo depende da formação que ela teve, e de acordo com isso, ela vai então ter opiniões, e justamente o Rabbi Yoshua ben Perahia, ele é sempre mais calmo, ele é sempre mais leve, ele é mais, como a gente fala, né, não é extremista. Rebbe Eliezer, ele é mais extremista, ele é mais aquele que mais fogoso, vamos chamar assim, mais fogoso, né? Que tem aquele fogo. Isso se expressa em algumas questões, enfim, tem uma questão, a forma como, uma questão para o Rabbi Yoshua ben Perahia, ele sempre existe aquilo que eram os fariseus, né? Os fariseus, os prushim. Os fariseus, por exemplo, eram pessoas que né? Teve uma situação, enfim, que existe uma ideia no judaísmo que tudo que você tem que dar para Deus. Então, no sentido que qualquer coisa que você tem proveito daquilo, desse tipo de coisa, também entregue, também Deus tem que ter. Não é bonito que Deus não tenha e você tem. Então, sei lá, aqui no caso, então tudo que tem no Beit HaMikdash, tudo que tem no templo sagrado, eu posso também ter. Tudo que eu tenho, que eu estou fazendo, então eu também tenho que dar para o templo sagrado. Em que sentido? Eu tenho, por exemplo, eu tenho vinho, né? Então eu tenho o meu vinho na minha casa. Eu também tenho que fazer o vinho do Beit HaMikdash. Eu tenho carne na minha casa, eu como, também tenho que fazer o sacrifício no Beit HaMikdash. Eu tenho pão na minha casa, também tem que dar, porque tudo isso a gente vê que no Beit HaMikdash tinha farinha, vinho, carne, banot, pão, fazia parte de alguns, a gente falou, água, frutas, que se trazia frutas dos bikurim, enfim, trumá e maser, que era todas tirar o dízimo e a trumá da produção agrícola. Só que, e aí o que aconteceu depois que não tinha mais o Beit HaMikdash, não tem mais Beit HaMikdash. Então agora Deus não está tendo mais, por assim dizer, o seu, como a gente pode chamar, aquilo que traz prazer para Deus, enfim, o serviço a Deus. Então os fariseus falaram, se Deus não tem, a gente também não vai ter. Fizeram esse cálculo, se a gente não tem, aí eles falaram, mas eles começaram. Aí eles falaram, Hashem não tem carne, então não vamos comer carne mais. Queriam proibir o povo judeu de comer carne. Depois da destruição do templo sagrado, teve alguns decretos. Depois da destruição do templo, como luto pelo templo, que é uma coisa muito forte,